Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos novamente aqui no canal Mari Knaben, Mari e seus mundos. Estaremos dando continuidade à leitura do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza. Hoje nós vamos adentrar o capítulo 3 da parte 1, intitulado Superando o Seu Corpo. Ninguém pensa em um vácuo. Cada vez que você tem um pensamento, há uma reação bioquímica no seu cérebro. Você produz uma substância química e, como você aprenderá, o cérebro então libera sinais químicos específicos para o seu corpo, onde eles atuam como mensageiros do pensamento. Quando o corpo recebe mensagens químicas do cérebro, ele obedece instantaneamente, iniciando uma série de reações correspondentes, alinhadas diretamente com o que o cérebro está pensando. O corpo envia imediatamente uma mensagem para o cérebro, confirmando que agora ele está se sentindo exatamente igual ao que o cérebro está pensando. Para entender esse processo, como você normalmente pensa igual a seu corpo e como formar uma nova mente, é preciso primeiro avaliar o papel que o cérebro e sua química desempenham em sua vida. Nas últimas décadas, descobrimos que o cérebro e o restante do corpo interagem via poderosos sinais eletroquímicos. Entre nossas orelhas, existe uma imensa indústria química que orquestra uma miríade de funções corporais. Mas relaxe, isso será a aula básica de química cerebral e você só precisará conhecer uns poucos termos. Todas as células possuem pontos receptores na superfície externa que recebem informação de fora de suas fronteiras. Quando ocorre uma correspondência na química, frequência e carga elétrica entre um ponto receptor e um sinal vindo de fora, a célula fica ligada para executar certas tarefas. Neurotransmissores, neuropeptídeos e hormônios são as substâncias químicas que, de causa e efeito para a atividade cerebral e o funcionamento do corpo. Esses três tipos de substâncias químicas, chamadas ligantes, conectam-se e interagem com a célula ou a influenciam em questão de milissegundos. Neurotransmissores são mensageiros químicos que basicamente enviam sinais entre células nervosas, permitindo a comunicação entre o cérebro e o sistema nervoso. Existem diferentes tipos de neurotransmissores e cada um é responsável por uma atividade específica. Alguns estimulam o cérebro, outros o deprimem, enquanto outros nos deixam sonolentos ou despertos. Eles podem mandar um neurônio desprender-se de sua conexão atual ou fazê-lo colar-se melhor à presente conexão. Podem, inclusive, alterar a mensagem enquanto ela é enviada a um neurônio, reescrevendo-a, de modo que uma diferente mensagem seja entregue a todas as células nervosas conectadas. Neuropeptídeos, o segundo tipo de ligante, constituem a maioria dos mensageiros. A maior parte é produzida em uma estrutura do cérebro chamada hipotálamo. Estudos recentes mostram que nosso sistema imunológico também produz neuropeptídeos. Essas substâncias químicas passam pela glândula pituitária, que a seguir libera uma mensagem química com instruções específicas para o corpo. Quando os neuropeptídeos chegam à corrente sanguínea, acoplam-se às células de vários tecidos, principalmente glândulas, e então ativam o terceiro tipo de ligante, os hormônios, que posteriormente nos influenciam a sentir de determinadas maneiras. Os neuropeptídeos e os hormônios são as substâncias químicas responsáveis por nossos sentimentos. Para os nossos propósitos, pense nos neurotransmissores como mensageiros químicos, essencialmente do cérebro e da mente. Nos neuropeptídeos como sinalizadores químicos, que servem de ponte entre o cérebro e o corpo para nos fazer sentir da maneira como pensamos. E nos hormônios, como as substâncias químicas
relacionadas aos sentimentos, principalmente no corpo. Por exemplo, quando você tem uma fantasia sexual, os 3 fatores são convocados à ação. Primeiro, quando você começa a ter uns pensamentos, seu cérebro atiça alguns neurotransmissores, que ativam uma rede de neurônios, que por sua vez, cria imagens em sua mente. Essas substâncias químicas então estimulam a liberação de neuropeptídeos específicos em sua corrente sanguínea. Quando chegam às glândulas sexuais, esses peptídeos grudam nas células desses tecidos, ativando seu sistema hormonal. E pronto, as coisas começam a acontecer. Você tornou os pensamentos da fantasia tão reais em sua mente que seu corpo começa a ficar preparado para uma experiência sexual verdadeira, à frente do evento. Assim é a poderosa correlação entre mente e corpo. Da mesma maneira, se você começasse a pensar em confrontar seu filho adolescente sobre o novo amassado no carro, seus neurotransmissores iniciariam o processo do pensamento em seu cérebro para produzir um nível mental específico. Seus neuropeptídeos sinalizariam quimicamente a seu corpo de forma específica. E você começaria a se sentir um pouco irritado. Quando os peptídeos chegassem às glândulas adrenais, elas seriam incitadas a liberar os hormônios adrenalina e cortisol. E você então se sentiria definitivamente exaltado. Do ponto de vista químico, seu corpo estaria preparado para a batalha. O loop dos pensamentos e sentimentos. Para os diferentes pensamentos que você tem, seus circuitos cerebrais disparam sequências padrões e combinações correspondentes que então geram níveis mentais iguais àqueles pensamentos. Quando essas redes específicas de neurônios são ativadas, o cérebro produz substâncias químicas específicas com a exata assinatura correspondente a esses pensamentos, a fim de que você possa sentir-se como estava pensando. Portanto, quando tem pensamentos grandiosos, amorosos ou alegres, você produz substâncias químicas que o fazem sentir-se grandioso, amoroso ou alegre. O mesmo é válido se você tem pensamentos negativos, de temor ou impaciência. Em uma questão de segundos, você começa a se sentir negativo, ansioso ou impaciente. Existe uma sincronia entre cérebro e corpo ocorrendo a cada instante. De fato, quando começamos a nos sentir do modo como estamos pensando, pois o cérebro está em constante comunicação com o corpo, começamos a pensar do modo como o corpo está se sentindo. O cérebro monitora constantemente o modo como o corpo está se sentindo. Baseado na resposta química recebida, o cérebro gera mais pensamentos que produzem substâncias químicas correspondentes ao modo como o corpo está se sentindo. De modo que primeiro começamos a nos sentir de acordo com o que pensamos e a seguir pensamos conforme nos sentimos. Vamos nos aprofundar nessa ideia ao longo do livro, mas considere que os pensamentos relacionam-se principalmente com a mente e o cérebro, e os sentimentos estão conectados ao corpo. Portanto, quando os sentimentos do corpo alinham-se aos pensamentos de um estado mental particular, mente e corpo trabalham juntos como um só. E como você vai lembrar, quando mente e corpo estão em uníssono, o produto final é denominado estado de ser. Poderíamos dizer ainda que o processo de continuamente pensar e sentir e pensar, cria um estado de ser que produz efeitos em nossa realidade. Um estado de ser significa que nos acostumamos a um estado mental emocional, um modo de pensar e um modo de sentir que se tornaram parte de nossa autoidentidade. Assim, descrevemos quem somos pelo modo como pensamos e, portanto, nos sentimos, ou somos no presente momento. Estou furioso, estou sofrendo, estou inspirado, estou inseguro, estou pessimista. No entanto, ao se passar anos tendo certos pensamentos e então sentindo-se do mesmo modo, e daí pensando igual a esses sentimentos, o hamster na roda, cria-se um estado de ser memorizado, no qual podemos declarar enfaticamente nossa afirmação de eu sou como algo absoluto. Isso significa que estamos no ponto em que nos definimos como esse estado de ser. Nossos pensamentos e sentimentos fundiram-se. Por exemplo, dizemos:
Sempre fui preguiçoso, sou uma pessoa ansiosa, sou normalmente inseguro de mim, tenho problemas para me dar valor, tenho pavio curto e sou impaciente. Realmente, não sou lá muito inteligente, etc. E esses sentimentos particulares memorizados contribuem para todos os nossos traços de personalidade. Aviso: quando os sentimentos tornam-se maneiras de pensar, ou se não conseguimos pensar maior do que nos sentimos, jamais podemos mudar. Mudar é pensar maior do que a forma como nos sentimos. Mudar é agir de forma maior do que os sentimentos do eu memorizado. Isso é ser maior do que o corpo. Como exemplo prático, digamos que você está dirigindo para o trabalho de manhã e começa a pensar no encontro acalorado que teve uns dias atrás com um colega de trabalho. Ao ter pensamentos associados àquela pessoa e à experiência específica, seu cérebro começa a liberar substâncias químicas que circulam por seu corpo. Muito rapidamente, você começa a se sentir exatamente da forma como está pensando. Provavelmente, você fica furioso. Seu corpo envia uma mensagem de volta para o cérebro, dizendo: é sim, estou me sentindo realmente furioso. Claro que seu cérebro, que se comunica constantemente com o corpo e monitora sua organização química interna, é influenciado pela mudança súbita no modo como você se sente. Como resultado, você começa a pensar de modo diferente. No momento em que você começa a se sentir do modo como pensa, começa a pensar do modo como se sente. Inconscientemente, você reforça o mesmo sentimento ao ter pensamentos contínuos de raiva e frustração, que então fazem você sentir-se ainda mais furioso e frustrado. De fato, seus sentimentos agora controlam seus pensamentos. Agora seu corpo dirige sua mente. Com a continuidade do ciclo, seus pensamentos raivosos produzem mais sinais químicos para o corpo, que ativam as substâncias adrenais associadas aos sentimentos de raiva. Aí você fica enraivecido e agressivo. Você sente o rosto avermelhar, o estômago dá um nó, a cabeça lateja e os músculos começam a se retesar. Quando todos esses sentimentos inflamados inundam o corpo e alteram sua fisiologia, o coquetel químico dispara um conjunto de circuitos no cérebro, fazendo com que você pense igual às emoções. Agora, na privacidade de sua mente, você está xingando seu colega de 10 jeitos diferentes. Indignado, invoca uma ladainha de eventos passados que validam a incomodação atual, dá tratos à bola numa carta relatando todas as reclamações que sempre quis apresentar. Em sua mente, você já encaminhou a carta ao seu chefe antes mesmo de chegar ao trabalho. Sai do carro aturdido, enlouquecido, com vontade de matar. Está aí o modelo ambulante de uma pessoa furiosa. E tudo começou com um único pensamento. Nesse momento, parece impossível pensar maior do que a forma como você se sente. E por isso, é tão difícil mudar. O resultado dessa comunicação cíclica entre seu cérebro e seu corpo é que você tende a reagir de forma previsível nesse tipo de situação. Você cria padrões dos mesmos pensamentos e sentimentos familiares. Comporta-se inconscientemente de modo automático e fica atolado nessas rotinas. É assim que o você químico funciona. Sua mente controla seu corpo? Ou seu corpo controla sua mente? Por que é tão difícil mudar? Imagine que sua mãe adorava sofrer e, mediante longa observação, você inconscientemente viu que esse padrão de comportamento permitia que ela conseguisse o que queria na vida. Vamos dizer também que você teve algumas experiências dolorosas na vida que criaram um bocado de sofrimento para você. Essas memórias ainda desencadeiam uma reação emocional centrada em uma pessoa específica, em um local particular e em determinado período de sua vida. Você pensou bastante no passado e essas memórias de algum modo são fáceis de recordar, até mesmo automáticas. Agora, imagine que por mais de 20 anos você praticou pensar e sentir e pensar em termos de sofrimento. Na realidade, você não precisa mais pensar no evento passado para criar o sentimento. Parece que você não consegue pensar ou agir de nenhuma outra forma a não ser aquela como sempre sentiu. Você memorizou o sofrimento por seus pensamentos e sentimentos recorrentes, aqueles relacionados ao incidente, bem como a outros acontecimentos em sua vida. Seus pensamentos sobre você mesmo e sua vida tendem a ser matizados por
sentimentos de vitimização e pena de si mesmo. Repetir os mesmos pensamentos e sentimentos que você cortejou por mais de 20 anos condicionou seu corpo a lembrar do sentimento de sofrimento sem muito pensamento consciente. Isso agora parece muito natural e normal. É quem você é. E sempre que tenta mudar algo, é como se a estrada retornasse para você. Você volta diretamente para o seu antigo eu. O que a maioria das pessoas não sabe é que quando pensam em uma experiência de carga emocional intensa, fazem o cérebro disparar nas exatas sequências e nos padrões de antes, estimulam e conectam o cérebro no passado a reforçar esses circuitos em redes ainda mais interligadas. Também duplicam as mesmas substâncias químicas no cérebro e no corpo em graus variáveis, como se estivessem vivenciando de novo o evento naquele momento. Essas substâncias químicas começam a treinar o corpo para memorizar ainda mais a emoção, tanto os resultados químicos de pensar e sentir e pensar, quanto os disparos e conexões dos neurônios condicionam mente e corpo em um conjunto definido de programas automáticos. Somos capazes de reviver um evento passado várias vezes, talvez milhares de vezes em uma existência. É a repetição inconsciente que treina o corpo para lembrar daquele estado emocional igual ou melhor do que a mente consciente. Quando o corpo lembra que a mente consciente, ou seja, quando o corpo é a mente, isso é chamado de hábito. Os psicólogos dizem que quando estamos na metade dos 30 anos, nossa identidade ou personalidade está totalmente formada. Isso significa que aqueles de nós com mais de 35 anos memorizou um conjunto seleto de comportamentos e atitudes, crenças, reações emocionais, hábitos, habilidades, memórias associativas, respostas condicionadas e percepções que agora estão programadas subconscientemente dentro de nós. Esses programas nos governam, pois o corpo se tornou a mente. Isso significa que teremos os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, reagiremos da mesma maneira, acreditaremos nos mesmos dogmas e perceberemos a realidade do mesmo jeito. Cerca de 95% de quem somos na meia-idade é uma série de programas subconscientes que se tornaram automáticos. Dirigir o carro, escovar os dentes, comer demais quando se está estressado, preocupar-se com o futuro, julgar os amigos, reclamar da vida, culpar os pais, não acreditar em si e insistir em ser cronicamente infeliz, para citar apenas alguns. Muitas vezes apenas parecemos despertos. Uma vez que o corpo se torna mente subconsciente, é fácil ver que nas situações em que o corpo se torna a mente consciente não tem mais muito a ver com o nosso comportamento. No instante em que temos um pensamento, sentimento ou reação, o corpo atua no piloto automático. Prosseguimos de modo inconsciente. Considere, por exemplo, uma mãe dirigindo uma minivan para largar os filhos na escola. Como ela consegue trafegar, beber o café, acabar com discussões, trocar a marcha e ajudar o filho a assoar o nariz? Tudo ao mesmo tempo. De um jeito muito parecido com um programa de computador, essas ações se tornaram funções automáticas que podem rodar muito fluida e rapidamente. O corpo da mãe faz tudo habilmente, porque memorizou como executar todas essas tarefas graças a muita repetição. Ela não tem mais qualquer pensamento consciente sobre como fazer, são tarefas habituais. Pense nisso, 5% da mente é consciente, lutando contra os 95% que rodam programas automáticos subconscientes. Memorizamos um conjunto de comportamentos tão bem que nos tornamos um corpo-mente habitual, automático. De fato, quando o corpo memorizou um pensamento, ação ou sentimento, a ponto de o corpo ser a mente, quando mente e corpo são estamos em um estado de ser a memória de nós mesmos. E se 95% do que somos aos 35 anos é um conjunto de programas involuntários, comportamentos memorizados e reações emocionais habituais, por conseguinte, estamos inconscientes em 95% de nossos dias. Apenas parecemos despertos. Nossa! Assim, uma pessoa conscientemente pode querer ser feliz, saudável ou livre, mas a experiência de abrigar sofrimento e um ciclo repetido de reações químicas de dor e pena por 20 anos subconscientemente condicionaram o corpo a um estado habitual.
Vivemos presos a hábitos quando não mais estamos cientes do que estamos pensando, fazendo ou sentindo. Ficamos inconscientes. O maior hábito que devemos quebrar é o hábito de ser nós mesmos. Quando o corpo comanda o espetáculo. Aqui estão alguns exemplos práticos do corpo em estado habitual. Você alguma vez foi incapaz de lembrar conscientemente de um número de telefone? Por mais que tentasse, não conseguiu recordar nem 3 dígitos da série exigida para fazer a ligação? No entanto, pegou o telefone e observou seus dedos digitarem um número. Seu cérebro pensante, consciente, não consegue lembrar o número, mas você praticou essa ação com os dedos tantas vezes que seu corpo agora sabe e lembra melhor do que seu cérebro. Esse exemplo é para quem cresceu antes do aparecimento dos telefones com memória e dos celulares. Talvez você tenha passado pela mesma experiência ao digitar sua senha no caixa eletrônico ou ao entrar em uma senha ou ao entrar com uma senha online. De modo semelhante, consigo lembrar de quando malhava na academia e tinha um armário com cadeado de combinação. Às vezes, eu ficava tão cansado depois do treino que não conseguia lembrar da combinação. Olhava fixamente para o dial, tentando recordar a sequência de 3 números, mas ela não vinha. No entanto, quando eu começava a girar o dial, a combinação surgia como num passe de mágica. Isso também acontece porque praticamos tantas vezes que nosso corpo sabe mais do que nossa mente consciente. O corpo subconscientemente se tornou a mente. Lembre-se de que 95% do que somos ali, pelos 35 anos, encontram-se no mesmo sistema de memória subconsciente, no qual o corpo roda automaticamente um conjunto programado de comportamentos e reações emocionais. Em outras palavras, o corpo comanda o espetáculo. Muito bem, pessoal. Terminamos por aqui, então, hoje a parte 10. E em breve retornaremos nesse tema Superando o Corpo, na parte 11. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá!